qual que é o tema de hoje? Como vender 200 mil por mês de mentorias com previsibilidade? Assunto interessante, né? Assunto provocativo. Não sei qual das duas partes são mais provocativas, os 200 mil ou com previsibilidade. Porque muitas vezes a pessoa até vende, pô, já tem alguns faturamentos legais, mas a previsibilidade deixa a desejar. Então fica lá naquela montanha russa, né? Fica naquela montanha russa. Ou o que deixa a desejar é o faturamento alto. Talvez até vende com previsibilidade, mas nada que mude a vida. Então eu separei a nossa aula hoje com 4 temas, beleza? 4 temas que eu acredito que são extremamente pertinentes. Eu quero que vocês imaginem que são a fundação, que são a base que a gente precisa ter para conseguir vender 200 mil ou mais de mentoria por mês e com previsibilidade. Então são 4 caixinhas que a gente vai falar hoje. Posicionamento e cliente ideal. Posicionamento e cliente ideal. Produto, entrega e precificação. Lead, né, geração de agendamento qualificado. E venda, o processo de venda efetivamente, beleza? E para começar, eu quero trazer um tema aqui de volta, que volta e meia eu passo nele, que é quase um exorcismo. Eu acho importantíssimo trazer para vocês uma visão de mercado. Né, visão de mercado. A maioria de vocês já me conhecem aqui tem tempo, talvez o pessoal do Instagram tenha alguém que chegou de paraquedas. Eu acho que o único ponto principal para eu trazer é que eu estou há 7 anos fazendo isso. Então qual que é o nosso principal superpoder? Eu estou há 7 anos fazendo a mesma coisa com o mesmo método de vendas. Então semana passada não era webinar e daí a gente testou consultoria grátis. Não. A gente está há 7 anos com o mesmo processo e isso traz o quê? Robustez, segurança para eu falar para vocês assim com plena certeza, com dados, né? Eu sou muito pautado em dados, eu brinco que em Deus eu confio e o resto mostre-me dados. Então, trazendo um pouco de visão de mercado aí, a primeira coisa que eu quero bater na tecla é que, quando eu estou falando em mentoria, a palavra mentoria, ela começou a fazer um tripé com outras 2 palavras aí que estão sendo malquistas, né? Estão sendo mal vistas aí. Que adivinhem quais palavras são? Coach e mindset. Então, coach pegou um sentido ruim na palavra, por mais que tenham muitos bons coaches. Mindset, mesma coisa, mentoria entrou mais ou menos nessa onda aí. Então, putz, o cara é mentor. Então, eu brinco até que, pô, quer gabaritar? Imagina que a bio do Augusto Leão tá lá. Eu sou um coach que dou uma mentoria para melhorar seu mindset. Porra, fudeu, né, Augusto? Aí lascou, pô. Aí é o tripé do preconceito. Então, de fato, o que aconteceu? Depois eu até explicar o movimento do mercado. Mas 2022 teve um boom muito grande de mentorias e entrou um monte de gente no mercado, mas assim, um monte de gente mesmo. Você chacoalhava uma árvore, caía 5 mentores de blazer azul dizendo que era especialista em high ticket. E na época o mercado não estava sofisticado, eles estavam empacotando qualquer coisa por 10 mil e vendendo. E aí era um mentor que ensinava a vender mentoria, virou quase uma pirâmide, né? Virou quase uma Telex Free. Esse negócio. O cara ficava lá 2, 3 meses, tu ia dar uma olhada, o cara já tinha mudado do perfil. Era muito engraçado, a minha caixinha de perguntas nessa época, eu me arrependo de não ter printado. Chegava o Joãozinho lá e mandava, como que eu consigo gerar mais agendamentos qualificados, por exemplo? Aí eu ia olhar o perfil do cara, na bio tava assim, mentor high ticket, especialista em gerar agendamentos qualificados. Cara, eram umas incongruências assim, malucas. Então, qual que é esse primeiro exorcismo que eu quero fazer? Quando a gente olha para esse lado, a gente pode ter um pensamento, cara, não, a mentoria está mal vista, pô, mas será que o mercado de mentoria morreu? Como é que tá? Como é que não tá? Então, primeira coisa, alguns pingos nos is. Quando eu falo em mercado de mentoria, eu estou falando do mercado de educação. Estou falando do mercado de educação, que é um mercado que cresce dia após dia, não vai deixar de crescer, e por um acaso, o marketing digital é um dos nossos principais canais de aquisição de lead, de aquisição de cliente. Eu estou falando do mercado de educação. E o principal ponto é que, na cultura que a gente está vivendo, a demanda, isso aqui grava no coração, a demanda por quem busca aprendizado em pessoas que já viveram a experiência cresce dia após dia. Tem um meme na internet, eu não sei se vocês já viram, mas aquelas frasezinhas besta motivacional, que é tipo assim, uma coisa é ter MBA, doutorado e o escambau, outra coisa é ter as manhas. Vocês já viram? É um pouco disso, obviamente não menosprezando a formação acadêmica, a formação institucional, só que, por exemplo, digamos que o Gustavo Bonato trabalha com... Digamos não, eu sei que você trabalha com agro, não sei especificamente, né, como é que tá aí as coisas, mas digamos que você trabalha com agro e tem lá um cara do agro que quer resolver um problema que o Gustavo resolve. Esse cara vai buscar um MBA de 18 meses para ter várias aulas teóricas, ou ele vai encontrar o Gustavo, por exemplo, que tem um know-how, que já atendeu 30, 40, 50, 100 clientes como ele, ou que tem algum caso de sucesso. Mas não, pera,
Ó, você faz XYZ. Meu amigo, a época de tu vender um curso e se gabar falando que tu tem 500 horas gravadas já passou. As pessoas que compram a partir de quem já teve resultado, elas querem resultado rápido, não querem conteúdo raso ou não querem encheção de linguiça. Então, tendo feito esse exorcismo aí, esses pingos nos is que estamos falando do mercado de educação, que é um mercado que não vai parar de crescer, quero vir para dois caminhos agora. Um, por que ter uma mentoria? E dois, por que cobrar o mais caro possível? Por que é um desserviço tu cobrar barato? Primeira coisa, por que ter uma mentoria? Digamos que você hoje não tem uma mentoria ainda. Não vou me estender nisso porque não é o perfil de vocês, não é o perfil que majoritariamente eu trabalho. Beleza? Por mais que a maioria da galera que busca algum outro mentor, acaba percebendo que ele já foi mentorado por nós e vem até nós querendo validar, eu diria aí que 40% dos nossos clientes hoje querem começar a mentoria do zero e 60% querem escalar. Então, me direcionando mais a quem não tem mentoria ainda, por que ter uma mentoria? Porque quando você já é muito bom em algo, tu já tem duas fontes de renda, que é fazer o que você faz e ensinar a fazer o que você faz. E ela feita do jeito correto, ela não vai atrapalhar a tua autoridade. Claro, se você fizer do jeito errado, se você se posicionar mal, talvez o Augusto seja neurocientista, seja neurocirurgião, tem um cérebro ali atrás dele. Se ele fizer do jeito errado, é obviamente que ele vai atrapalhar o negócio principal dele. Porque o pessoal vai ver, ih, virou vendedor de curso. Olha lá, tá andando de moletom da Gucci, chinelinho, alugou um helicóptero e tá tirando foto no capô do carro. Porra, não é isso. Agora, quando você faz do jeito certo, tu assume o posicionamento do pai do pai. Então, digamos que você seja um neurocirurgião. O que deve dar a entender é, nossa, o Augusto ele é tão bom que ensina outros profissionais da área. Então, e deixa eu fazer uma adenda aqui, ser bem transparente, né, porra? Eu tô falando para quem já tem algum tipo de resultado. Se você é uma pessoa que não tem assim, nenhum resultado, nenhuma espécie de case mesmo, tu tem que aprender, tu tem que ficar bom em alguma coisa e depois tu pensa em dar mentoria. Não dá para tu fingir. Não dá para tu fingir. Agora, se você já é bom em algo, é impossível tu ter, sei lá, 3, 5, 10, 30 anos de experiência, como são alguns casos, sem ter rede de contato, sem ter feito processos, nem seja na tua cabeça, saber o que funciona, o que não funciona. Então, na maioria das vezes, é só empacotar e abrir a boca. Você já construiu o mais difícil, que é autoridade, know-how, enfim. E geralmente é onde a galera mais trava, tá? Mas e quanto é que eu cobro? Como é que eu entrego? E a metodologia? Isso é a parte mais fácil, que geralmente a galera acha que é mais difícil, depois vou até falar sobre isso. Mas agora o outro aspecto que eu quero bater mais profundamente. Por que cobrar o mais caro possível? E uma coisa que eu quero que vocês tenham anotado, anotem aí. O investimento emocional é proporcional ao investimento financeiro. O investimento emocional é proporcional ao investimento financeiro. Se você tem uma mentoria hoje, que você cobra 50 mil reais, beleza? E você pega o exato mesmo conteúdo e vende a 5, o resultado do cara que pagou 5 vai ser inferior. Eu aposto que as bibliotecas de vocês aí estão repletas, talvez, de cursos que vocês compraram e assistiram 10 minutos, ou 10%. Então, o investimento emocional, ele é extremamente proporcional ao investimento financeiro. Quanto mais caro, mais a pessoa tende a aplicar. E quando eu falo em cobrar o mais caro possível, vocês têm que entender que a gente cobra pelo resultado gerado. Então, assim, primeiro ponto. A gente pode cobrar o quanto quiser, desde que seja capaz de gerar 10 vezes mais resultado. A gente pode cobrar quanto quiser, desde que seja capaz de gerar 10 vezes mais resultado. Porque o que a gente está vendendo aqui não é hora, é transformação. Muitas vezes as pessoas que vêm da prestação de serviço ou de consultoria têm essa dificuldade na cabeça. Não, mas e o entregar? Eu estou vendendo transformação. Se o Augusto tem um problema X, ele fatura, sei lá, 30 mil por mês e quer ir para 170. Eu deveria cobrar mais caro se eu consigo fazer isso em menos tempo. Com menos horas minhas e menos horas dele envolvida. Porque quando eu precifico barato, eu estou comoditizando eu mesmo. Não tem benefício nenhum em ser o segundo mais barato do mercado. Agora tem um baita benefício em ser o mais caro. O mais caro. Jota, mas o meu público não tem dinheiro para pagar. O meu público... Amigão, vamos lá. 5% do Brasil hoje ganha acima de 5 mil. Quando a gente fala em high ticket, a frase completa sempre é high ticket and low clients. Eu não estou querendo todo o mercado. Eu estou querendo uma fatia específica que possa me pagar. E aí muita gente se pega também preso na questão de posicionamento e não sei o quê.
Aí vai e grava no estúdio, faz os retratos e manda fazer sei lá, um terno sob medida da Zenha ou da Escabal e cobra 2 mil na mentoria. Deixa eu dar um exemplo. O senhor Gustavo, pô, ele entrou aqui na BMA e ele tinha uma meta e aí ele atingiu essa meta e, pô, tá feliz pra cacete e saiu comemorar. Aí ele saiu comemorar, foi numa cantina italiana e ele nem entende nada de vinho. Digamos que você não entenda nada, tá, Gustavo? Aí ele foi lá, chegou o sommelier entregou ali uma carta de vinhos para ele, Gustavo, que tá num dia comemorativo, que dinheiro não é um problema, dá uma olhada meio por alto, vê alguns vinhos de 40, uns de 50 e vê um vinho de 800. Qual vinho o Gustavo vai ficar com mais vontade de tomar? A gente está numa cultura onde a gente tende já meio que... Não, o mais caro tende a ser melhor. Então o primeiro posicionamento é preço. Tem uma palestra que eu dei, um presencial que eu dei em 2021, eu acho que eu dei o exemplo do teste cego de vinho. Não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas teve um teste de vinho com alguns sommeliers e com algumas pessoas comuns. E aí passaram primeiro um vinho barato, um vinho de preço médio e um vinho de preço caro. Eles colocavam na taça, eles vendados, né? Aí experimentavam. E davam uma nota na sequência. O vinho que recebeu a maior pontuação foi o vinho caro. Aí vem a parte maravilhosa desse experimento científico. Era o mesmo vinho. Em todos os testes ele foi servido o mesmo vinho. E a percepção foi que o mais caro era melhor. Então, nós já temos essa percepção de que o que é mais caro é melhor. Então, preço é o teu primeiro posicionamento, porque muitas vezes a pessoa acha que precisa ter mais autoridade para cobrar mais caro. E ao inverso, desde que você seja uma pessoa real, com capacidade de gerar resultado, você precisa cobrar mais caro para ter mais autoridade. É muito engraçado quando eu estou dando alguma palestra em algum lugar que o pessoal não me conhece, e aí eu comento no meio da aula que eu tenho uma mentoria de 600 mil reais, né? Que é 300 mil de entrada, mais 300 de success fee. Na hora, e eu falo, pô, não é aquela mentoria para ancorar, que eu tenho clientes ativos. Na hora, a percepção de valor do José Pedro muda. Opa, pera lá, esse cara tem alguma coisa para ensinar. E uma coisa que eu quero que vocês entendam é que a gente está no melhor momento para entrar no mercado ou para escalar. Eu vou compartilhar minha tela. Isso aqui é leitura, tá, do que rolou com o mercado. Então isso aqui é o Gartner Hype Cycle, né? O ciclo do hype, né? Do pesquisador do Gartner. Então aqui seria o início de algo novo. Aqui é um pico de entrada massivas de pessoas. Então vamos traduzir? Aqui é 2021 para 2022. Só fazer lançamento, só infoproduto. Falou, não, pera, tem um high ticket. Aí todo mundo começou a rodar a sessão estratégica, call de 30 minutos, parará, e o mercado inflou de gente. Alguém de vocês aqui já estava no mercado nessa época? Tem alguém de vocês que já estava no mercado? Perfeito. Então o Gustavo, por exemplo, acompanhou isso. E aí é o momento que eu falei que você balançava uma árvore e caía 10 mentor high ticket de blazer azul. Então, o que aconteceu? O mercado se sofisticou. Como o mercado se sofisticou, a galera que só copiava e colava o que estavam fazendo sem entender o porquê das coisas, começou a passar por dificuldades e deu uma limpada. Então a gente começou a deslizar para o vale aqui, ó, que é o vale da desilusão. Ah, mentoria high ticket não funciona mais. E aqui ficaram alguns players, alguns grandes nomes, que eu não vou citar, mas vocês conseguem, obviamente, pensar na cabeça, principalmente quem estava no mercado, que continuaram, né, no nicho, por exemplo, de mentoria high ticket. E aqui vem algo interessante. Vários players que eram grandes faliram. Fizeram muita cagada. Sabe o que foi um dos principais motivos de falência no high ticket? De quebra no high ticket? Um negocinho chamado caixa competência. Vocês sabem o que é caixa competência? A gente está falando de faturamento, por exemplo. Ah, faturei 1 milhão em regime de competência. Então, assim, é 1 milhão, né? 1 milhão de contrato vendido. E caixa coletado, na regime de caixa, é o que efetivamente entrou naquele mês. Tinha muito mentor que postava, ah, vendi 3 milhões no mês. Aí tu ia ver o caixa coletado, que era coletou 100 mil reais. É uma desproporção absurda. O que isso quer dizer? Que o cara aceitava negociações assim, Augusto. Ó, então eu vou te dar 200 reais de entrada, um casal de galizé e na lua nova, se tudo der certo, eu passo mais 20 reais por mês na recorrência em 700 vezes. É muito fácil tu comprar um faturamento alto, tu vai botando umas vendas nada a ver para dentro, num parcelamento que não tem lógica nenhuma, teoricamente tu tá com faturamento alto. E tu bota esse cara para dentro, aí tu tem que crescer o teu time operacionalmente, tanto para vender para esse volume gigante de gente, tanto para atender esse volume de gente. Adivinha? Primeiro que, lembra que eu comentei no começo da aula que o investimento emocional é proporcional ao investimento financeiro? Eu trago um monte de gente já que não é o perfil adequado, que é reclamona, que não vai implementar. Aí eu tenho um grupo lotado de gente, eu tenho uma sobrecarga e uma folha extremamente alta
do ponto de vista operacional e do ponto de vista de venda, e a conta não fecha. A inadimplência vai para as alturas. Então aqui muita gente quebrou. E aonde é que a gente está agora, né? Só para trazer isso para vocês, aqui ó, na encosta da iluminação. O que é a encosta da iluminação? É um mercado mais maduro, sem essa quantidade predatória de gente. Porque qual que é o problema, Augusto, do mercado no pico? É muito fácil parecer, muita gente parece boa, e às vezes tu, que de fato tem resultado, pode ser comparado a alguém assim, que estou comparando maçã com batata frita. É o jogo de quem aparece mais, de quem aparece melhor, ou sei lá, ou talvez alugou um helicóptero, né, como a gente estava falando. Então agora não. Agora a gente está entrando no mercado e uma coisa que me chamou muita atenção, estava conversando com o Hugo, um amigaço meu, ele comentou que no último Fire, o Érico foi palestrar, e, enfim, na palestra ele perguntou, quem aqui não me conhece? Para minha surpresa, e talvez para a surpresa de vocês, 70% do público levantou a mão que não conhecia o Érico. Pô, é o Érico, pô! É o Érico! Então, o que isso quer dizer? E amarrando aqui com o melhor momento que estamos para escalar. Tem dois tipos de público hoje no mercado, de leads para os produtos de vocês. Eu tenho um cara que entrou no mercado depois disso, ele não viu isso aqui acontecer, não viu aquela baguncinha, então é um cara que está disposto a investir, principalmente no mercado mais maduro, quando você traz processo, traz a plausibilidade, traz o payback, né, da coisa. Ah, Jota, mas a minha mentoria não é numérica. Ou entregar 10 vezes mais resultado do quanto você cobra, pode ser emocional, pode ser em economia, pode ser em mais ganho de dinheiro, pode ser em segurança, pode ser em felicidade, enfim, não vou entrar nesse teor agora. Então eu tenho esse público que não passou por essa baguncinha e eu tenho outro público, que provavelmente é a maioria de vocês aqui, que a gente brinca aqui no Paraná que cachorro mordido por cobra tem medo até de salsicha, né? Que é o cara que teve experiências muito ruins com mentorias passadas. O cara investiu 10 mil numa mentoria e foi ruim, 30 mil em outra, 50 mil em outra. Eu canso de receber gente que já gastou 300 mil reais e está extremamente traumatizado. Mas canso de receber. Então, da mesma forma para vocês. Agora é o melhor momento. Então, ou eu tenho o cara que não passou por essa baguncinha, ou eu tenho o cara que passou por experiências ruins, e aí qual que é o teu papel? Mostrar para ele que você é diferente. Mostrar que o teu processo é outro, beleza? Mostrar que o teu processo é outro. Então, os dois melhores momentos para entrar. Ou é no inicinho, né? Antes de dar o pico do hype, que foi quando eu entrei, né? Eu entrei em 2020, eu mandei o registro da marca Mentoria High Ticket. Então, não sei se vocês sabem, mas a marca Mentoria High Ticket, consultoria grátis, essas apps são minhas. Então, foi lá, então é o melhor momento para entrar. Ou no mercado estabilizado, no inclive da iluminação, que é onde a gente está agora. Então, assim, 2028 foi o ano da sorte, 2023 foi da ilusão, 2024 começou a limpar o jogo, e agora é o momento do profissional. Para vocês terem ideia, eu pago mais barato no tráfego hoje do que pagava lá atrás, porque tem menos competidores. E só para fechar essa parte mais filosófica inicial aqui, nesse exorcismo que eu comentei, quero trazer para vocês o quesito do mercado saturado. Talvez vocês tenham ouvido isso aqui, talvez doa em voz corrida. Não, sacanagem, mas talvez incomode mesmo. Porque o que acontece? É muito mais fácil, talvez, o Augusto, que está tendo um resultado aquém do que ele gostaria, que está travado, que está patinando, falar que o mercado dele está saturado, do que assumir. Eu não sou tão bom quanto eu pensava em gerar agendamento. Eu não sou tão bom quanto pensava em vender. Eu não sou... É muito mais fácil. Então, assim, o mercado saturado, entendam, é o mercado da desculpa. É o mercado de buscar algo alheio a mim para culpar. Pode mercado saturado, bicho. Um exemplo numérico, eu não vou conseguir fazer vários exemplos aqui, mas vou baixar em um que eu lembro mais ou menos de cabeça. De médicos. Ah, o nicho médico aí tá saturado para vender mentoria. O Brasil hoje tem 653 mil médicos, beleza? Em 2025, no ano passado, foram abertas 48.491 vagas para a Faculdade de Medicina. A projeção é que até 2035 o país alcance uma média de 1.152.000 médicos. Me acompanharam? Então tem 650 mil hoje, até 2035 é para alcançar mais ou menos 1.150.000. Vamos raciocinar por extremo? Não vou falar de fazer 200 conto de mentoria, não. Vamos falar em fazer 10 milhões por ano, só para a conta ficar boa. Sabe quanto que a gente precisa para fazer 10 milhões por ano no nicho médico? Eu preciso de 100 médicos pagando para mim 100 mil no programa por ano, né? Então, eu preciso de 100 médicos comprando uma mentoria de 100. Isso aí dá 8 médicos por mês, beleza? A nossa taxa de conversão é 4 para 1.
Então, eu preciso de 32 médicos qualificados por mês. Se eu multiplico por 12, eu preciso de 384 médicos qualificados por ano. Sabe quanto isso representa do tamanho do mercado atual? 0,015%. Não dá 1% do mercado. Então, assim, o mercado saturado, o nicho saturado, é desculpa de incompetente. E às vezes é difícil de falar, porra, beleza, eu não sou tão bom quanto eu pensava. É desculpa de incompetente. Não tem. Não tem. Outra coisa que já fica muito clara, pelo desdobramento de meta que eu fiz aqui de cabeça com vocês, pô, para fazer 100 vendas por ano são mais ou menos 384 médicos qualificados, né? Mais ou menos a conta aí. Bicho, eu não preciso de um oceano, eu preciso de um balde para ter um faturamento milionário. Então, não é sempre a frase completa, nunca é só high ticket, é high ticket and low clients. Tendo feito esses exorcismos, vamos entrar nos temas da aula de hoje, beleza? Posicionamento e cliente ideal, produto, entrega e precificação, lead e venda. Começando sobre posicionamento e cliente ideal. Eu vejo um erro muito comum entre todo mundo que tenta escalar e não consegue, e eu quero que vocês não cometam esse erro, que é errar na definição do cliente ideal. Beleza? Quando eu falo em cliente ideal, eu quero trazer 3 critérios da metodologia. Traz de fato o meu ICP, o meu nicho, é o meu MQL, que é o critério para ser um lead qualificado. Por exemplo, digamos que Augusto pegue e poste lá no Instagram, ou rode um tráfego. Quer uma call comigo para inserir algum objetivo que seja muito sexy para a galera dele lá? Vai lotar a agenda. Putz, eu não quero que lote minha agenda, eu quero falar com as pessoas certas. Então, o critério de MQL é o critério que filtra para que só vá para a agenda que é qualificado. E o terceiro ponto, eu vou listar ali 5 dores, por exemplo, específicas do cara. E aqui a galera erra muito, hein? Aqui a galera erra muito. O Gustavão aí que é do marketing, onde é que a galera erra, Gustavo? Usar termos do marketing. Usar termos do marketing. Não é. Tu tem que pegar assim, ó, o jeito que o lead reclama com uma amiga. O jeito que ele reclamaria na fofoca, o jeito que ele pensa, o jeito que ele fala. Então, por um exemplo, uma coisa é rodar um anúncio. Quer escalar teu high ticket? Bicho, quem em sã consciência fala, nossa, como eu queria escalar meu high ticket? Talvez 1% do mercado? Agora, por exemplo, tá precisando de mais leads qualificados para vender a tua mentoria? Ou então, se até gera leads, mas eles não aparecem na reunião? Isso é uma forma de reclamação que o meu lead fala. Então, tendo listado isso, qual que é o principal problema que eu vejo que a galera erra? Princípio básico do marketing. Querer comunicar com todo mundo. Anota. Você quer ser o cara que resolve o problema específico daquele público. E aqui, muitas vezes, gera um receio, um sentimento, Jota, não, pera lá. Então você está falando que eu vou ter que pegar meu Instagram aqui e colocar na minha bio que eu só atendo donos de pet shop? É isso? Não. Eu não preciso... Isso aqui talvez seja uma das partes mais importantes, tá? Preste atenção nisso. Eu não preciso nichar o meu produto. Eu não preciso nichar sequer o meu posicionamento. Eu preciso nichar minha atração de lead. Vocês já devem ter visto, façam sim ou não para mim e mandem no chat. Vocês já viram um anúncio tipo assim? Você é um empresário com mais de 10 colaboradores e quer atingir o próximo nível empresarial? Então agende uma call? Vocês já viram coisas tipo isso? Pô, se você quer alcançar o seu próximo nível financeiro... Cara, é extremamente genérico. Eu vou atrair lead genérico. Eu vou atrair gente que não está com uma dor assim tão adequada, interfere até no show. Então é errar querendo se comunicar com todo mundo. O Hormozi usa uma forma para exemplificar isso, uma frase que eu acho maravilhosa, que ele traz que é poços, lagoas, lagos, rios e oceano. A melhor maneira de começar, por exemplo, no tráfego, pô, Jota, não tem ninguém aqui, preciso trazer... Eu tenho que começar numa poça. Então, por exemplo, eu tenho empresas, né? Empresa, sei lá, de prestação de serviço. A prestação de serviço tem, sei lá, contabilidade, advogado, jurídico. O ideal é começar aqui, ó. Não do ponto de vista do produto, o teu produto está tudo bem ele atender mais de um público. Agora, a tua prospecção tem que ser nichada. Então,
os erros que a gente tem que evitar, isso vocês têm que, assim, se você tem uma mentoria hoje, você já vende, não está bem definido as 3 coisas que são. Quem que é o perfil do cliente ideal? Qual que é o critério para ser um lead qualificado? E as 5 principais dores, em nível de relevância mesmo, assim, primeiro, segundo, terceiro, tá tudo errado. Todo o resto vai desandar. Todo o resto vai desandar. Talvez tu fique, inclusive, usando o que eu brinco, que é o funil divino, né? Deus vai mandando, você vai vendendo. Se eu não tenho essa clareza nesse alicerce, já lascou. Já lascou. Então, só recapitulando, ICP é quem é o meu perfil de cliente ideal. MQL é meu critério para ser um lead qualificado. E não inventem moda, tá? Não inventa moda, Augusto. Digamos que tua mentoria custa 50 mil e tu vende ela para médicos. E aí, tu faz a conta. Não, então acho que o médico, para ele conseguir pagar minha mentoria de 50 mil, o ticket da minha mentoria, do valor da parcela, tem que ser proporcional a 3% da raiz quadrada do sal rosa do Himalaia, então eu acho que ele tem que ganhar 217 mil. Não, não é isso. Trazendo para vocês sobre a BMA, por um exemplo, né? A nossa mentoria custa mais de 100 mil reais. Sabe qual é a nossa MQL? 20. A maioria dos nossos compradores fatura acima de 20. E muitas vezes, quando tu erra no MQL, tu acha que teu nicho não funciona, ou que está muito caro, mas tu só subiu o muro alto demais. Então, nunca é com base em achismo, é sempre com base em dados. Então, na definição de MQL, de critério de lead qualificado, tu começa com o muro mais baixo e depois de um volume X de reuniões, tu vai subindo e ajustando. Vai subindo e ajustando. Então, é o perfil do lead, o MQL e as 5 principais dores e desejos. Por quê? Peguem esse código. Não, sacanagem. Por quê? Olha só. Porque uma vez que tu descobre as 5 principais dores, uma vez que tu descobre a principal dor, você vai parar de criar coisa nova, porra. Tu vai ficar, assim, com uma frequência de conteúdo. Sabe como é que eu valido o tráfego aqui na escala? O que eu faço? Eu descubro a dor que mais pega o lead, descobri a dor que mais pega o lead. Por exemplo, minha geração de agendamento, né? Geração de lead qualificado. Pego ela, aí eu testo vários ângulos, várias formas de falar ela. Então só aqui eu já faço lá 200 criativos. E aí eu gravo em formatos diferentes. Os meus 5 melhores criativos, inclusive, são iguais. Tá? Eles são iguais. Um eu tô sentado aqui, outro eu tô andando, falando basicamente a mesma coisa. Então não é um jogo de ficar descobrindo coisas novas, é um jogo de descobrir o que mais funciona e replicar. E replicar. Eu vou abrir no final para a pergunta, Marcelo. Anota a pergunta aí para tu não esquecer e no final eu vou abrir para a pergunta, beleza? Então, Jota, tá, mas e posiciona... Isso aqui é engraçado também, tá? Não, Jota, mas eu preciso melhorar meu posicionamento. Eu falo, beleza, Marcelo, o que é posicionamento? Então, não sei. Cara, o que é subjetivo não dá para atacar. Então, eu vou trazer o que eu considero que seja o básico do posicionamento, beleza? O básico. Digamos que tu tá com o perfil do 0, sei lá. Uma boa foto, sei lá, não esteja com uma foto sem camisa, assim, uma foto mais profissional possível. Uma bio clara e concisa. Quem você ajuda? E aí vamos lá, tu entende que eu já vou pecar aqui se eu não tenho bem claro quem que é o meu cliente, qual que é o principal problema que eu resolvo, a minha bio já vai ficar uma bosta? Vai ficar genérica? Desculpa, estou falando palavrão e tem mulheres aqui na sala. Se tivesse só homem, tava de boa. Vou falar menos. Então, uma bio, deixando claro ali o que tu resolve, destaques, trazendo um pouco de bastidor, de autoridade e o mínimo de conteúdo no feed. O que é o mínimo de conteúdo no feed? Jota, mas eu não sei o que postar. Mas, Augusto, nós não acabamos de levantar as 5 principais dores do teu público? Perfeito, faz um conteúdo para cada dor. Tá ótimo, já tá lindo já. Pronto. E mantém teu stories ativo para dar Porque o teu perfil, principalmente quando se trata do tráfego pago, quando se trata em previsibilidade, a gente não depende de conteúdo para vender, tá? Na aula da quarta passada, uma lead que estava na sala falou, Jota, faz parte de alguma estratégia e tal, porque eu vi lá que um dos teus últimos posts teve 2 likes, né? Aí, sendo muito honesto, cara, eu nem acompanho, nem sei. Não sei, a gente não depende do conteúdo. Não depende... Não, Jota, mas é óbvio que o conteúdo... É claro que o conteúdo vai ajudar, pô. Agora, não depende do conteúdo. Gerar lead, vou fazer aqui. Tô precisando bater a meta do mês. Faltam 10 calls para eu fazer. Deixa eu postar 3 carrosséis. Não é assim que... A cada 3 carrosséis gera um agendamento. Não é assim. Então, tu tem que imaginar que é teu cartão de visita. Tá organizadinho ali, meu amigo? Não precisa gastar 50 mil num terno, 10 mil para fazer retrato. Não é isso. Não é isso. É mais sobre o lead se identificar. É mais sobre produzir um criativo, um post, que o cara veja e fale, ele me entende, ele está falando exatamente comigo. É o conceito do Seth Godin, né, de Purple Call, inclusive de ultra segmentação. Posicionamento cliente ideal.
Aí a gente vem para produto. Então lá, quando a gente fala em produto, time, vamos falar sobre produto, entrega e precificação. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o que precisa ter de entregável no produto é o que vai gerar resultado para o cliente. Muitas vezes eu vejo uma pessoa querendo aumentar o ticket e justificar aquele preço enchendo de entregável nada a ver que na verdade afasta o cliente. Não, então pera, então quer dizer que eu vou ter que assistir 2 podcasts por dia, fazer um Ironman por semana, participar de encontro em grupo todo dia às 6 da manhã? Não. A estrutura de mentoria, eu gosto muito de pensar. Eu fiz medicina, né, de formação, larguei no 4º ano. Eu gosto muito de pensar na estrutura de uma consulta médica. Acompanhem a lógica aqui. Quando você vai no médico, a primeira coisa é passar pela sala de triagem. Na sala de triagem vão ver peso, altura, temperatura, pressão arterial, motivo da visita, né? E vão te caminhar para a sala do médico. Na sala do médico, ele vai fazer uma anamnese, vai te dar um diagnóstico, um receituário. JP, ó, toma aí nimesulida de 12 em 12 horas, caminhada 3 vezes na semana e fume menos charuto. Eu vou até a farmácia, comprar minha nimesulida, vou executar o que o médico me orientou e venho para um retorno. A mentoria tem que ser exatamente a mesma coisa. Ah, Jota, mas a minha mentoria tem aula 1, aula 2, então é curso, né? Curso ao vivo. A mentoria, ela tem que ser baseada, então, na entrada, ser feito uma triagem, uma anamnese, um diagnóstico para entender como é que esse mentorado tá. Ter esse momento da sala do médico, que é para entender qual que é a queixa principal, o que dói, o que ele quer ser resolvido, e então eu entrego esse receituário específico para o Augusto. Augusto, você vai fazer X, Y e Z. Tem que ter um momento do Augusto ir à farmácia e executar e vir para o meu retorno, que é o acompanhamento, que é o hot seat, ou é a próxima call individual. Então assim, não tem que inventar moda. Há só alguns critérios dentro de produto. Eu gosto de começar. Se você não tem mentoria, eu gosto de fazer as 3 primeiras vendas individuais, para não ter que gravar área de membros, hot seat, parará. Eu gosto de começar em semestral. Vocês já viram alguma vez eu usando a frase ou em algum conteúdo, em um anúncio, o 10K é downsell? Já chegaram a ver isso, não? 10 mil é downsell? Sabe de onde é que surgiu esse meu 10 mil é downsell? Acho que foi em 2022. Eu tinha uma mentoria que na época custava 10 mil reais. E eu dobrei, isso aqui dá um super gancho para criativo para o YouTube. Como que eu dobrei meu faturamento de um mês para o outro mudando apenas 2 palavras da minha oferta? Eu mudei 2 coisas da minha oferta. Eu peguei o semestral e levei para anual e peguei o 10 mil e botei para 20 mil. Na época, quem é mais antigo de mercado talvez lembre, era meio regra do mercado. Mentorias são semestrais, masterminds são anuais. Daí eu falei, que se lasca, eu vou botar uma mentoria anual. Aí eu coloquei, não, então pera, mudei o semestral para anual e de 10 mil para 20 mil. Adivinha? Dobrei o faturamento do mês para o outro, com a mesma quantidade de vendas. Então, regrinha só que eu gosto de seguir. Para validar, eu gosto de fazer as 3 primeiras individuais e eu vendo semestral, validou, eu dobro o ticket e dobro o tempo de acompanhamento. Beleza? Dobro o ticket e dobro o tempo de acompanhamento. Então, para pensar na estrutura da mentoria é isso. Lembra do médico? Triagem, diagnóstico com receituário, farmácia e execução e retorno. Ô Jota, e bônus? E que mais que dá para colocar de entregável? Regrinha básica. Pense no que pode diminuir o esforço do mentorado para implementar ou aumentar a velocidade de ter resultado. Por exemplo, o Augusto entra na BMA, uma coisa que eu sei que diminui o esforço dos meus mentorados é eu entregar um treinamento de closer. Tá aqui, ó, pô, tu vai botar closer? Tá aqui, Augusto, pô, tá aqui, segue o da BMA, não precisa bater cabeça não. Outra coisa que diminui o esforço e aumenta o tempo de resultado é o bônus que a gente chama de sistema de agendamento garantido. Augusto, quebra a cabeça não, ó. Esse é o modelo de formulário que funciona, tá aqui os criativos que funcionam, tá aqui a estrutura de campanha. Bate cabeça aí não. Então, a estrutura é nessa linha e a precificação. Meu número, eu gosto muito de trabalhar em tickets a partir de 50. Mas é aqui para você falar, pô, então eu vou quitar da sala, né? A minha é 12. Então, eu preciso fazer alguns adendos dentro disso. Eu gosto de trabalhar em tickets acima de 50, até porque a promessa da aula já fica fácil, né? Fazer 200 mil são 4 de 50. Se a gente tiver que bater com a meta do Gustavo, os 200 mil com 12, já sei lá, umas 15 vendas, né? Mais ou menos. 17 talvez. Então, vamos fazer aqui, né?
sobre quanto que eu posso cobrar em cada nicho. Primeira coisa, Jota, quanto que é high ticket? Depende do nicho. Eu tenho um mentorado que a expert dele, à época, vendia din-din gourmet, sabe? Ela ensinava a fazer renda extra com din-din gourmet, com sacolé, geladinho. E aí, na época, ela criou uma mentoria para as alunas dela que foi 3 mil. Naquele mercado foi high ticket. Por outro lado, eu já trabalhei no mercado de incorporação imobiliária, que o ticket da mentoria era 250 mil mais 1% do VGV. Isso dava 4 milhões. Então, depende. O que a gente precisa entender é a elasticidade de preço. É entender qual que é o retorno que eu gero, para quem que eu estou vendendo, e aí entra um jogo de viabilidade econômica, que muitas vezes não é jogado pelas pessoas, porque aí vocês me corrigem se eu estiver errado, mas porque muitas vezes eu não trago o lead que eu quero, eu vendo para o lead que vem. É muito diferente eu vender para o lead que está chegando do que eu trazer o lead que eu estou querendo para comprar. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma mentoria de 12 mil e o meu CAC, sei lá, seja 500 reais. Talvez eu tenha uma estrutura robusta que me permitiria cobrar 50. Eu tenho uma entrega, só que não vem esses leads. Aí aqui uma perguntita para vocês. O que vocês acham que faz mais sentido do ponto de vista de escala? Eu pagar R$1.000 de CAC, né, de custo de aquisição de cliente, para vender um produto de 12, ou eu pagar 5 mil de CAC para vender um produto de 50. Então, obviamente, depende do nicho, depende das peculiaridades, depende do potencial de resultado, mas na maioria das vezes, algo que eu pego muito também é uma pessoa travada no mesmo ticket há muito tempo. Eu recebi um mentorado de sistemas que estava cobrando 5 mil desde 2022. Falei, cara, teu 5 mil já não é mais 5 mil, né? Mas aí tu pegou num ponto muito importante, Gustavo. É mesmo. É muito mais risco, principalmente se a gente não tiver certeza absoluta que vai rolar aquelas vendas, que o ticket está alinhado, que o cliente paga. Então vem um ponto maravilhoso, por um exemplo. A gente nunca salta de 12 para 50. Jamais! Jamais! A gente cria o que eu chamo de escadinha de precificação. É aí que a gente faz o teste de elasticidade de preço. Por exemplo, né, como é que eu saio de 12 para 50? Enfim, de 12 até onde dá. Eu crio uma regra com os meus mentorados que eu coloco P0, né, preço atual. Vou usar o teu número porque você me respondeu ali. 12 mil. Preço ideal, 25. Aí eu crio uma escadinha. P0, 12. P ideal, 25. Aí eu coloco P1. De 12 eu vou para 16. Então, 5 vendas. P0, 12 mil. Preço ideal, 25, por exemplo. Aí a gente faz isso aqui, ó. 3 a 5 vendas vem para P1. 3 a 5 vendas vem para P2. 3 a 5 vendas vem para P3. Só um exemplo hipotético. Dessa forma, vai subindo bem tranquilinho. E já vou explicar por quê. Outra coisa. Chegou aqui, eu posso riscar e começar de novo. P0 vira 25, PI pode virar 50 ou 40. Ô Jota, mas daí tá muito fácil, né? Se for seguir essa lógica aí, pode subir até custar 1 bilhão a mentoria. Não. Por quê? E por que aí é a segurança nessa de precificação, Gustavo? Porque 3 coisas acontecem quando eu aumento o preço. A primeira é a mesma coisa da metodologia do Michael Phelps. Vocês conhecem? Nada. Nada. Não acontece nada. Eu aumento o preço talvez de 12 para 14, de 12 para 16 e segue vendendo com a mesma taxa de conversão, tudo bonitinho. A segunda coisa é diminui meu volume de venda ou minha taxa de conversão. Aí aqui eu já preciso entender. Faz sentido eu seguir nesse volume aqui ou pera lá? E a terceira é, não, parou. Esse público aqui não compra. Então, como a gente vai subindo de pouquinho, a gente percebe o que acontece. Enquanto está acontecendo nada, ótimo. Se dá uma reduzida, aí vem a questão. Vou colocar até vermelho aqui. Ó. Aí essa é a pergunta. Ó. Volto ao meu P anterior ou subo minha régua de MQL?
Aí é teste. Aí é viabilidade econômica. Mas, pô, não, pera. Volta aqui, não. Eu vi que tá vendendo bem no de 22. De 22 para 25 travou. Não, então pera. Eu volto para 22 ou eu tento trazer um lead que fatura 10 mil a mais por mês do que a régua antiga? Enfim. Mas então, sobre precificação, eu gosto sempre de cobrar o máximo possível dentro do que a minha elasticidade de preço permite. Né? Então, sempre essa escadinha de precificação. Sempre essa escadinha de precificação. Beleza? Uma coisa que é interessante também. Quanto mais caro tu consegue cobrar na tua mentoria, melhor teu perfil de cliente. Geralmente o cara que paga mais barato é o cara que mais dá dor de cabeça, mais demanding, que mais acaba sendo cliente problema, tá? Acaba sendo cliente problema. Beleza? Então, ponto 2, produto, entrega e precificação. Aí a gente vem pro 3. Isso aqui, absolutamente, é a parte mais importante da call. Sem isso aqui é impossível bater meta. Eu preciso ter extrema clareza de quais números eu preciso perseguir no mês. Porque se eu não tenho nem exatidão do número que eu preciso e nem previsibilidade para gerar agendamento, aí eu me lasquei. Ô Augusto, tu falou que a mentoria é 35, né? 33? Tá, vou te dar de exemplo aqui. Ó, a taxa média de conversão é 4 calls para uma venda. Quando o mentorado está mais avançado, eu cobro 5 para 2, eu cobro 40%. Mas vamos ler aqui. Para fazer 200 mil com um ticket de 33, o Augusto tem que fazer 6 vendas no mês. Para ele fazer 6 vendas, seriam 24 calls. Aqui onde eu moro, o mês geralmente tem 4 semanas. Eu acho que na cidade de vocês também, então seria 6 por semana. Dá mais ou menos uma reunião por dia. O que eu quero dizer com isso aqui? Se vocês não têm essa clareza hoje de quantas calls precisam para a meta atual de vocês, a gente está a esmo. Eu preciso ter isso aqui bem definido e aí a gestão disso acontece da seguinte maneira. Vocês estão dormindo lá, aí vocês acordam, faz o sinal da cruz, fala Deus, obrigado, mais um dia e se pergunta, tem uma call para hoje? Se não tem, o que eu preciso fazer para ter? Tudo se baseia dentro disso. Imagina um Uber. Como é que funciona o Uber? Como é que é o modelo de negócio do motorista lá? Ele recebe uma chamada no aplicativo, ele aceita a chamada, busca o passageiro, leva o passageiro até o seu destino, passageiro desembarca, ele é remunerado. Valendo um Celta. Qual que é a parte mais inicial desse processo? Que se o motorista do Uber não tiver feito, nada disso vai funcionar. Quero ver quem acerta. Qual que é a parte mais inicial do processo? Se o motorista do Uber não tiver feito, não vai funcionar. Vou deixar mais fácil a charada. Se ele não fizer, o carro não vai andar. Abastecer o carro, pô. Colocar gasolina. Colocar gasolina. É impossível que todo o processo aconteça se o carro não tiver abastecido. Da mesma forma, é impossível o Augusto fazer 200 mil por mês se não estiver fazendo 24 calls no mês. Não tem como. Entenda-se o 24 considerando a taxa de conversão de 4 para 1. Então tudo se baseia aqui. Eu dei uma mentoria presencial em São Paulo uma vez, e aí na sala de reuniões da empresa lá, eu desdobrei a meta, e no caso deles a meta era 15 calls por semana. Aí eu desdobrei a meta, mais ou menos do jeito que está aqui, só que com a minha letra bonita de quase médico, né? E falei, daqui 15 dias eu volto. Daqui 15 dias eu volto. Voltei depois de 15 dias, falei, não, Jota, senta aqui que a gente teve umas ideias. O quadro, ele estava com tanta anotação que vocês não têm ideia. E post-it, um monte de cor para lá e para cá. Falou, Jota, a gente estava pensando aqui, a gente vai criar um grupo no WhatsApp, e aí a gente vai colocar o lead lá e vai mandar 3 vídeos para aumentar o nível de consciência. Daí a gente também vai lançar um e-book e vai colocar um QR Code chamando para call na página 3, na 17 e na 32. E daí a gente também vai fazer uma sequência de stories. E aí a gente vai colocar também um produto de R$ 97,90 para... Falaram. Eu só perguntei uma coisa. Tá. Vocês fizeram as 15 calls na semana? Ah, não, isso a gente ainda não começou, mas... Aí eu levantei com todo o amor do mundo, peguei os post-its da parede, peguei o apagador, apaguei o quadro inteiro, joguei os post-its no lixo e escrevi 15 calls na semana. Falei, olha, daqui 15 dias eu volto, eu não tenho o que conversar com vocês. Não tenho o que conversar com vocês. Então é impossível bater a meta sem ter call. Impossível. Então a primeira coisa é ter a clareza do que eu quero, do que eu estou buscando. E aí entra o jogo, por exemplo, de viabilidade econômica. Digamos aqui, Gustavo, vou usar os teus 12 aqui. Digamos que a meta do Gustavo seja 200 mil e o ticket seja 12, beleza. Aí a gente entende que são 17 vendas. Aí entra um jogo de viabilidade econômica.
Hoje a minha estrutura, eu consigo botar 17 clientes para dentro? Não, consigo. Beleza. Consigo fazer 67 calls? Não, sozinho não, preciso de um closer. Já vai ficando muito mais claro. O que eu vou precisar, qual que é a estrutura, e aí a gente vai subindo a meta. Eu tenho um mentorado, não foi um mentorado não, foi um lead, que ele, como que era? Eu acho que ele era sozinho, ele falou que, ele não vendia mentoria ainda, ele chutou assim um número, chutou na lua. Ele falou que queria fazer 500 mil por mês, com um ticket de 4.997. Aí eu compartilhei a tela, falei, cara, eu não sou especialista em gestão de tempo, mas eu acho que tu não consegue tocar 400 calls no mês. Alguma variável a gente tem que mexer. Seja ticket, seja meta, não tem como. Então, a partir do momento que eu tenho essa clareza, só uma coisa importa. Anotem, quem controla a geração de agendamento qualificado, controla o jogo. Eu até posso, veja bem, beleza? A primeiro momento, fazer as vendas do meu low hanging fruits, dos meus frutos mais baixos, da minha base de networking, da minha lista de contato do Access, dos meus seguidores do Insta. Eu até posso, talvez tenha alguém aqui que esteja nesse cenário, beleza? Sei lá, fazer um post para atrair seguidores e ficar fazendo social selling, mas é extremamente insustentável. É insustentável por hora homem, por hora de trabalho, porque o teu tempo poderia estar sendo muito melhor investido em outras coisas que vão trazer mais retorno para ti, para tua empresa, ou simplesmente para, sei lá, para tu ficar com tua família. Eu conversei com 3 sócias há uns meses atrás, e ela vai acontecer algo que muitas vezes acontece. Elas decidiram ir para um caminho, já faz uns 3, 4 meses, eu tenho certeza que elas vão chegar daqui uns 2 meses querendo entrar na BMA, mas num cenário muito pior do que elas estavam. Lá no caso delas, elas se dividiam as 3 para prospectar 4 horas por dia. Cara, isso é muito tempo. Sem contar a questão também de arranhar autoridade, enfim, mas não quero entrar muito nesse mérito, quero trazer só uma conta matemática. Então dá para eu fazer as primeiras vendas dessa base mais orgânica, dá para fazer dessa forma agora. Primeira coisa a se fazer, bicho, depois disso, é validar o tráfego. É sair do será que eu vou vender e entrar no quanto eu posso vender, mantendo minha qualidade de entrega, mantendo minha sanidade. Porque aí eu descobri o X de Bhaskara, né? Só compartilhar mais uma vez aqui para fechar. Como é que eu descubro o X de Bhaskara? Descobrindo o custo por agendamento. Então, se eu descubro que o custo por agendamento do Augusto Leão, por um exemplo, é R$500, eu sei que eu preciso investir 12 mil no mês para gerar as 24 calls. Aí a previsibilidade, eu pego e divido isso aqui por 30, divido por 4, eu sei qual que é o meu budget semanal, eu sei qual que é o meu budget diário. Então, eu vou colocar isso aqui de investimento para sair lá na outra ponta essa quantidade de calls. Jota, mas aí tá muito bom para ser verdade, já perdi dinheiro com tráfego, sei lá, já contratei agência, mas tráfego funciona pro meu nicho? Aí vem o ponto de uma palavra que o Gustavo usou antes, que é arriscado, né? Perfeito. Botar dinheiro lá e seja o que Deus quiser é arriscado. Então, eu gosto de fazer faseadinho assim. Primeiro eu descubro. Dá para vocês saberem como que eu faço da metodologia mesmo da BMA de tráfego pago. Ela é composta de 3 ciclos de teste. 7 dias, 7 dias, 7 dias. Eu boto lá entre 1.000 a 1.500 de verba no primeiro ciclo, só para saber o que vai dar errado, porque vai dar. Aí eu olho as métricas, como a gente já gerou mais de 200 mil agendamentos, eu tenho o comparativo de todas as métricas, né? Ah, pera, o que deu errado aqui no Gustavo foi a página inicial do formulário dele e foi o criativo. Aí ajusta. Aí vai para o segundo. Aí eu quero descobrir meu custo por MQL. Descobri o custo por MQL, no terceiro ciclo é o custo por agendamento. Então, o Augusto descobriu o custo por agendamento, aí é matemático. Eu quero tantas calls por semana, a verba é essa. A verba é essa. Enfim. E aí a gente entra no ponto de vista de venda. Quando a gente fala em venda, a gente tem que separar o vender e tirar pedido. O vender e tirar pedido, né? Então, se o Augusto entra numa call, faz a condução da call, faz o pitch, o lead fala que sim, né? Pede a chave Pix dele e faz o pagamento, Augusto, essa aí é Deus batendo no teu ombro e falando, essa aí eu que vendi, hein? Na próxima tu trabalha. A venda, ela começa no não, a venda começa na objeção, a venda começa no vou pensar. E o que eu vejo muitos mentores errando. A BMA, a nossa metodologia e os nossos resultados mesmo é vendendo para público frio. Talvez a maioria de vocês aqui nem me sigam ainda. E é muito comum que o cara compre primeiro de mim e me siga depois. Então, eu preciso ter um processo bem organizado.
A função da reunião não é eu entrar lá e tentar convencer o cara, é ouvir as dores dele para fazer uma oferta sob medida. Para deixar claro que, assim, que não tem sentido ele seguir sem mim. Que ele vai perder muito mais se a gente não seguir junto. Então, alguns aspectos que eu acho muito importante. Primeiro, sobre venda propriamente dito. Você está ali na call para fazer um baita diagnóstico, entender as dores do lead, os objetivos e personalizar a tua oferta com base nisso. Primeira coisa. Segunda coisa, entender que não é nenhum jogo de ficar fazendo um monte de reunião para bater papo, você tem que atirar para matar. Se o Augusto entrar numa call comigo, eu vou pedir a venda de forma forte. Augusto, Pix ou cartão, que é o ato de eu pedir a venda forte que vai fazer ele dar uma espanadinha e trazer uma objeção, que geralmente a primeira é falsa, vai ser subjetiva. Vou pensar, vou fazer conta, vou não sei o quê, para que com isso eu consiga começar a trabalhar e chegar no cerne da questão. E uma vez chegado, eu não gosto de ser deselegante, tipo, Augusto, compre aqui senão você morre. Não, umas 2 a 3 vezes a gente pede a venda na call. Então assim, porque é isso que vai fazer com que eu descubra a objeção, com que eu vá para o próximo passo. Eu vou entender que quanto mais alto, anota isso aqui também, quanto mais alto o meu ticket e quanto mais frio o meu lead, eu tenho ciclo de vendas, não tem pra onde fugir. O ticket de 12, por exemplo, do Gustavo já dá beleza, ok, vai ser mais curto. Agora, o BMA, 120 pila, 120 contos. É ridícula a plausibilidade. É uma mentoria de 33, 3, 4 vendas se pagou. Só que, pô, o Augusto não sabe direito quem sou eu, talvez. O fator número 1 que as pessoas compram de nós é a autoridade. Pô, vê que de fato é autoridade, que tem muito case. Pô, vê que é processo e que é bem bonitinho ali, mas tem um ciclo de vendas. Quantos contatos? Como assim quantos contatos? Depois qualquer coisa eu te respondo melhor, só para não perder a linha de raciocínio. Ah, quantos contatos com o lead que fez a call? A mediana, por exemplo, tem um outlier. Isso aqui é legal falar também. É um papo mais técnico de venda que nem cabe. Acho que não é papo para aqui, mas deixa eu dar uma pincelada. Tu é um outlier, por exemplo. Aí tu vai, pô, tu vê aqui a call, e aí tu retomou, daí tu vai falar a verdadeira... Aí tu vai, sei lá, me fazer uma pergunta, aí tu vai falar a verdadeira versão pro Thiago e tu comprou. Quando for puxar, o nosso gerente comercial for puxar aqui, a tua data da primeira call vai estar 8 meses atrás. Tua data da venda vai estar 240 dias. Tu é um outlier, tu estoura a minha média. Então o que a gente roda muito é a mediana. E aí respondendo com base nisso, a mediana da BMA é de 23. E aí se eu faço a conta que a minha cadência de follow-up é de 2 em 2 dias, eu sei que eu vou fazer ali uma média de 12 follow-ups e a parte mais comum de todas. Vocês sabiam que 90% dos vendedores param depois do segundo follow-up? Ah, mandei a primeira mensagem depois da qual, mandei a segunda, não me respondeu, eu acho que ele não quer comprar, eu acho que ele não gostou de mim. Cara, a vida é corrida, bicho, para de olhar para o próprio umbigo. É o processo, estou vos afirmando. A maioria das vendas vem depois do 9º follow-up. Aí, por exemplo, no teu caso, pô, tu tá 8 meses na base do Thiago. Já não é o processo padrão de follow-up. É o processo da lista de Natal. É que o Thiago brinca, o follow-up dele, pergunta às vezes na tutoria pro Thiago, Thiago, e o teu follow-up, quanto tempo dura? Aí ele fala, até um dos dois vira óbito, né? Enquanto eu não morrer, enquanto o lead não morrer, eu vou estar fazendo follow-up. Né? E ele é mineiro, bicho, é isso, ele vai virando amigo e daqui a pouco já vira um relacionamento tóxico. É bem por aí. Então assim, eu preciso entender o quesito do ciclo de vendas, porque por exemplo, porra, era para ser uma aula sobre fazer... É tóxico mesmo, Thiago é tóxico. Era para ser uma aula sobre 200 mil por mês, mas já deixa eu puxar para o outro lado aqui da escala. Vamos lá. Pergunta aqui de prova. Eu estou numa escalada na BMA para investir 250 mil por mês. Né? A gente está em 100, vou bater 150, 200, 250. Ou talvez antecipe uma dessas etapas, beleza? A estrutura já está pronta para tal. Aí vos pergunto, se eu investir 200 mil esse mês, eu estava investindo 100, se eu investir 200 mil nesse mês, o que vocês acham que tem de acontecer com o meu ROI ou com o meu ROAS ou com a minha taxa de conversão deste mês onde eu investi 200? Vai ficar menor. E se eu não tiver um conhecimento técnico e de dados e do ciclo de vendas, eu vou desesperar. Pô, isso é muito louco. Então, eu só tendo a ter uma métrica bem redondinha quando eu estou com uma constância de investimento. No momento de escala, eu tenho que ignorar um pouco o espaço-tempo para entender essa questão. Mas, enfim, isso aqui é assunto mais técnico. Só como eu pincelei isso, deixa eu dar uma outra pincelada que é, isso não pode virar muleta de closer, né? Fala, porra, Thiago, cadê tuas vendas desse mês? Não, Jota, mas é que a nossa mediana, o nosso percentil 75, e de acordo com o meu forecast, fala, porra, não.
O que eu preciso garantir é que os leads estejam aliados nesse momento de escala e que além dos leads estarem alinhados nesse momento de escala, beleza? O processo esteja sendo seguido, esteja sendo conduzido de forma adequada a call, quebra de objeção, avanço, follow-up, enfim. Tá, mas para amarrar aqui agora, fazer um resumo tirando essa parte que eu entrei numa coisa mais técnica e que não é o momento. Primeira coisa então, pessoal, posicionamento e definir bem o cliente ideal. Se tu não tiver isso aqui bem definido, a taxa de insucesso, assim, é muito grande. Ou tu tem que ter muito bem definido teu ICP, teu MQL, dores e desejos, ou tu tem que ter muito budget para rasgar em tráfego, porque vai ficar mais caro, ou tu tem que ter um perfil com 2 milhões de seguidor. Aí beleza. E mesmo assim o resultado seria melhor se ajustasse isso. Segunda coisa é sobre produto, entrega e precificação. Produto, entrega e precificação. Produto, a entrega que vai gerar o máximo resultado com menos esforço. Lembrando lá da teoria do médico. E a precificação, sempre se questiona. Isso aqui é engraçado também, não sei se vocês já tiveram uns momentos desses na vida. Às vezes a gente vai vivendo uma parada, a gente está há tanto tempo. O Augusto tem um cérebro atrás dele ali, com certeza ele deve falar dessas paradas. Às vezes a gente está vivendo há tanto tempo alguma coisa X, que na nossa cabeça aquilo vira o status quo e a gente esquece que tem, sei lá, outras formas de viver, outras formas... Ah, pera, porra, dá pra fazer diferente. Então, sobre precificação, às vezes a gente está muito tempo preso numa precificação. Não, pera, mas e se fosse diferente? E se o MQL fosse outro? Então, são sempre questionamentos, mas eu vou usar de novo a palavra do Gustavo, nunca no risco. Uma coisa que vocês nunca vão me ver falando, nunca vão ver a BMA falando é queime pontes. Isso vocês... Não. É sempre com base em dados, é sempre com base em teste, é sempre com base em validação. Se o Augusto entrar na BMA depois de 8 meses, puxando minha média lá para cima, e ele tá com um funil ridículo rodando, tá com um funil de formulário nativo rodando, não tá nichado, tá uma merda. Eu não vou mandar ele desativar. Falar, legal, mantenha o que tá fazendo. Agora a gente vai ajustar, subir o processo da BMA, os dois vão ficar rodando concomitantes e com dados você vai tomar a decisão. Que é óbvio, falar, pô, pera, vamos para cá. Mas nunca desativo. Às vezes o cara chega vendendo no LinkedIn. Tem o Silvio, o caso do Silvio é maneiro demais. O Silvio ele vendia só no LinkedIn porque o status quo, né, a crença dele nesse sentido era, eu vendo para executivo que quer ser promovido, eles estão no LinkedIn. Não, meu público não está no Insta. Aí a gente subiu o ads dele, e isso aqui é utilar também, hein? Isso aqui não é promessa de resultado. No primeiro dia de teste gerou 13 agendamentos. Com 80, assim, com 80 reais de verba. Isso não existe, é maluquice. Então, pô, era a forma que estava acostumado a viver. Então, sobre precificação é isso. Sobre lead, sem desdobramento de meta, não dá para saber para onde é que eu estou indo. E eu posso até fazer as primeiras vendas para uma base orgânica, posso até fazer as primeiras vendas com prospecção, mas é insustentável. E quanto antes vocês entenderem que quem controla a geração de lead qualificado, controla o jogo, controla o quanto vai faturar, melhor. Por quê? Porque tem dois custos que eu acho importante, eu falo para o time agitar a dor de vocês nas calls também. Tem um tipo de dor que, por exemplo, digamos que o Gustavo já está rodando lá o funil e o custo por lead dele está muito caro, e o no-show dele está muito alto, e a conversão está muito baixa. É visível. É uma hemorragia assim, externa, dá para ver o sangramento, dá para pegar ele. É mais fácil bater na dor. Mas tem, talvez, sei lá, o Augusto está rodando funil nenhum, tem processo nenhum rodando. O sangramento dele é oculto, é uma hemorragia interna. Então, é o custo invisível da zona de conforto. Então, quanto antes a gente entende o peso da importância de ter essa previsibilidade, melhor. Porque uma conta que eu gosto muito de fazer é ou quanto a gente está perdendo de dinheiro, ou quanto eu estou deixando de ganhar. Então, se, por exemplo, a meta do Augusto é 100 mil por mês, ele está faturando 70, esses 30 mil, talvez que está há 10 meses aí sem bater, já ficou 300 mil que deixou de ganhar, e cada mês que não resolve custa 30. É aí que vem o peso, né? Aqui vem o peso da coisa. E por último, esse fator da venda, é entender que eu preciso conduzir bem a call, é entender que eu preciso atirar para matar, mas saber fazer um bom follow-up e entender que a maioria das vendas acontecem depois da 9ª, 10ª tentativa de contato. O padrão geralmente é assim, ó. Vácuo, 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 retoma, pega a objeção, compra. Então, muitas vezes é essa a linha que acontece. Beleza?